Você já parou para pensar no que é o sucesso? Muitas pessoas acham que o sucesso é status, mas para mim, o verdadeiro significado do sucesso é a realização, seja do que você quiser. Sucesso de viver com paixão todos os dias, sucesso de usar o meu trabalho e conhecimento para mudar vidas, transformar o olhar e a autoestima das minhas clientes, ter tempo para curtir com a minha família, poder realizar o sonho das pessoas que eu amo e ter condição financeira que permita com que eu realize os meus sonhos também. E hoje eu me dedico a ensinar minhas alunas a forma de sucesso e felicidade, trabalhando com o propósito de reconstruir olhares, mudar a vida das nossas clientes através de um único amor em comum, as sobrancelhas, e no fim ser recompensada e muito bem recompensada por isso. Por muito tempo eu achei que eu não merecia ter o sucesso, mas aí eu comecei a olhar para os meus resultados. Eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, eu não tinha nem 5 clientes. Meus resultados, minha vida, só estavam caminhando para uma única direção, o oposto do sucesso. Mas porque eu me coloquei nessa situação, quando eu achava que não merecia. Quando você melhora a sua capacidade de recebimento, de merecimento, o universo te entrega mais. E é por isso que você está aqui hoje. Eu quero que você saiba que o seu sucesso pessoal, o seu sucesso profissional esteve, está e sempre estará em suas mãos, nas suas ações. Sua vida pode mudar para sempre nesse momento. Se você está com dívidas, deseja faturar mais, viver uma vida mais abundante, realizando os seus desejos, o dos seus filhos e de todos que você ama, se tornando uma designer de sucesso, tendo o reconhecimento que você merece, porque você merece. Quando eu descobri que para ter esse sucesso, para receber tudo isso, só dependia unicamente de mim, das minhas decisões e ações, tudo fluiu. Tome a decisão, faça um plano, trace suas metas e objetivos e, acima de tudo, cumpra isso. Ame a si mesmo para buscar o seu potencial máximo. Pode ser difícil, não estou dizendo que é fácil, mas não é impossível e eu estou aqui para te provar hoje que de degrau em degrau você chegará lá. Eu acredito em você. Você está pronta para subir o primeiro degrau hoje em busca do seu sucesso? Chegou a hora de você viver o seu sucesso, viver com felicidade, viver com abundância, viver de amor, viver uma vida plena, viver sendo recompensada, viver com um faturamento que te permita realizar todos os seus sonhos, viver de reconstrução de sobrancelhas. Oi, maravilhosa! Tudo bem com você? Eu espero muito que sim, comigo tá tudo ótimo. Seja bem-vinda à nossa primeira aula da jornada Designer de Sucesso. Meu nome é Gabriela Furoni e nessa jornada eu vou te mostrar o caminho para faturar de 2 a 6 mil reais em 30 dias com a reconstrução de sobrancelhas. Bom, mas antes de mais nada, eu queria te dizer que as 3 aulas da jornada são como um quebra-cabeça, elas são complementares. Então é importantíssimo que você precise das 3 peças para que de fato você entenda o que precisa mudar na sua vida profissional para obter esse faturamento. E eu sei que faturar tudo isso em 30 dias pode ser bom demais para ser verdade, mas a gente vai juntas ver como é possível faturar tudo isso. Bom, fiz aqui uma simulação atendendo 3 clientes por dia, mas calma lá que a gente já vai conversar melhor sobre isso. Coloquei 3 procedimentos para vocês entenderem melhor um pouco sobre a diversidade que dá para ter com os valores. Primeiro de tudo, o design personalizado. O design personalizado, você pode cobrar R$30 atendendo ali 3 clientes no dia por 26 dias. E esse vai ser o seu faturamento mensal de 2.340. Aqui embaixo, o design com rena, mesma coisa, 3 clientes cobrando R$45 por 26 dias, o faturamento 3.510. E aqui embaixo, por último e não menos importante, a reconstrução. A reconstrução cobrando ali o valor de R$55, 3 clientes por dia,
por 26 dias, R$ 4.290. Então a gente está dando um exemplo de no mínimo 3 clientes por dia, levando em consideração que meses como dezembro, que por sinal tá logo aí, a gente consegue atender muito mais. Eu mesma já faturei mais de R$ 7.000 em dezembro, atendendo mais de 170 clientes. E se você ainda não atende 3 clientes por dia, fica tranquila, eu também já passei por isso e tô aqui para te provar hoje como eu saí do absoluto zero e comecei a atender mais de 170 clientes e te mostrar que também é possível para você. Bom, e se você tá aí pensando que esses valores que eu coloquei aqui para vocês está muito caro para a região de vocês, eu vou mostrar aqui, se você agregar valor da forma correta, é possível cobrar esses valores e ainda mais, fazendo com que as clientes aceitem o valor justo a ser cobrado. Mas se você já atua na área há algum tempo e não está feliz com os seus resultados, eu vou te mostrar como que você pode se tornar referência na sua região. E acima de tudo, despertar o interesse das suas seguidoras e futuras clientes em realizar o procedimento com você. Eu quero te mostrar como que você pode se diferenciar, sair na frente das outras profissionais da região e lotar a sua agenda. E também se diferenciar das outras designers de sobrancelhas que não dão a devida importância para esse procedimento revolucionário no mundo das sobrancelhas. Você vai entender durante essa jornada o porquê que a reconstrução de sobrancelhas é o melhor procedimento para você alavancar os seus resultados e chegar aí no faturamento de 2 até 6 mil reais em 30 dias. Bom, e eu quero te dar os parabéns, porque só de você estar aqui hoje mostra que você é diferente das outras designers de sobrancelhas. Mostra que você está buscando se aperfeiçoar, buscando conhecimento e não só querendo ter os mesmos resultados da maioria. Mostra que você quer aprender a fazer um design mais vivo, mais lindo, mais natural que só o seu design de sobrancelhas vai ter. Então eu quero te falar que você está no lugar certo para alcançar esses objetivos. Então, novamente, meus parabéns, porque você escolheu estar aqui e está comprometida a assistir as 3 aulas e isso principalmente vai te fazer diferente das outras designers de sobrancelha. E durante essa semana eu vou te mostrar mais sobre um método de reconstrução de sobrancelhas que mudou a minha vida. Mas agora pode estar passando aí pela sua cabeça como eu fiz para chegar até aqui. O que eu fiz para desenvolver esse método que eu daqui de uma cidade do interior de São Paulo venho conseguindo alcançar todos esses resultados. E também venho ensinando outras designers através das minhas aulas a também alcançarem esses resultados. E para que você entenda melhor como foi minha trajetória até aqui, eu separei alguns momentos especiais que me fizeram ser quem eu sou hoje. Pode ser que você se identifique com algum ponto da minha história. Sou a Gabriela Furoni, tenho 19 anos e sou designer de sobrancelhas especialista em reconstrução. Desde os meus 6 até os meus 13 anos, mais ou menos, eu fui criada pela minha avó. A Gabi é filha do coração. Foi uma filha gerada no coração. Criei desde pequenininha. Então, tudo que eu me tornei hoje, ela é responsável por grande parte disso. Porque quando eu era criança, eu gostava muito de brincar na lousa, que eu tinha graças a ela, que ela comprou pra mim, então eu ficava horas lá no fundo de casa, escrevendo na lousa, falando e explicando e brincando ali com meus fãs, como ela diz, com os meus alunos imaginários. Gostava de desenhar na lousa, então na lousa e na parede, então as paredes lá de casa era tudo riscada, tudo escrita, que eu gostava mesmo de escrever, de ensinar, de falar. Eu gostava de pintar, desenhar minha parede lá do lado, era tudo pintada de tinta. Ela ficava brincando no quarto dela, no quartinho lá no fundo, que ela fazia de estúdio, e tinha a plateia imaginária lá que ficava assistindo. E uma coisa que me marcou muito também é que chegava à noite assim, eu pegava a pinça que minha avó tinha lá em casa e ficava tirando os pelos do meu avô. Então eu tirava pelo da sobrancelha, pelo da orelha, pelo do nariz, da mão, do pé, de tudo. Ficava tirando todos os pelos dele lá. Então isso foi uma coisa que me marcou muito hoje, olhando pra mim, pra quem eu sou, né? Pra quem eu me tornei, uma pessoa que literalmente cuida dos pelos das pessoas.
Ela pegava a pinça e vinha tirar os pelos da orelha dele, da sobrancelha. Sempre ela gostou, né, bem, de tirar os pelos. Ela via um pelo, ela já vinha com a pinça, ela falou tirar. E então depois tudo isso fez muito sentido para mim. Só que como criança, olhando para minha tia, para as pessoas ao meu redor que faziam faculdade, que eu achava que eu precisava de uma faculdade para ser alguém, né? Eu falava, nossa, eu preciso fazer uma faculdade disso para me tornar uma pessoa grande, para ter sucesso e tudo mais. Mas criança, ainda sem ter uma ideia de que podia fazer aquilo, podia ensinar e ensinar, tirar os pelos das pessoas, né? Ensinar isso que desde mim estava enraizado. E aí com uns 14 anos mais ou menos, eu fui morar com a minha mãe, que também foi uma fase muito importante para mim, que foi quando eu tive o primeiro contato com a sobrancelha de outra pessoa, né? Então eu estudava no ensino médio, então ainda se falava muito de faculdade, do que as pessoas iam ser, do que minhas amigas iam ser, e eu ainda me sentia perdida, eu ficava, meu Deus, o que eu vou ser da vida porque nada se encaixa em mim. Até que uma vizinha e amiga minha pediu para que eu fizesse a sobrancelha dela. Então eu fiz, peguei a navalha ali do meu padrasto, que ele cortava cabelo, me emprestou e fiz ali do jeito que eu achava que ia ficar bom e foi, né? E a partir daquele momento eu gostei de fazer aquilo. Então todas as meninas da rua, sempre que queriam fazer sobrancelha, me chamavam para fazer. E ainda estudando, ainda pensando em faculdade, fazendo sobrancelha por fazer, porque eu gostava daquele momento. Então era 10 horas da noite, as meninas me chamavam para fazer sobrancelha, eu ia lá com a minha bolsinha pequenininha, com as coisinhas que eu tinha, ia lá fazer sem me preocupar com a hora, sem me preocupar se eu ia ganhar ou não, só gostava mesmo. Até que um dia eu comecei a tirar foto das sobrancelhas e vi que tava ficando bom. Falei, mas ué, por que eu não posto isso aqui e falo o que eu tô fazendo, né, para expandir esse negócio? E até que uma pessoa de fora desse círculo de amizade pediu para marcar um horário, só que essa pessoa, ela era do outro lado da cidade e ela queria fazer com rena. Eu tinha postado lá que fazia design com rena, só que eu nem tinha a rena. E aí eu tive que pegar o ônibus, fui pro centro, comprei a rena, que na época era absurdamente caro, em média de 30 a 40 reais. Para mim, que não tinha nenhuma outra fonte de renda, sem ser aqueles 5, 10 reais que eu ganhava de uma amiga ou outra. Então fiquei chocada com o valor. Só que aí quando eu fui fechar o horário com ela, fui fechar de fazer, era do outro lado da cidade. E aí eu tinha que pegar 4 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar, fora a alimentação, que eu ia ter que acabar comendo ali entre esse tempo, e eu não consegui agendar o horário com ela. E acabou ficando sem fazer a sobrancelha dela. Só que a partir daquele momento eu já tinha a rena. Então não foi perdido, porque eu comecei a fazer das minhas amigas ali, e olha, agora tenho a rena, agora eu vou cobrar um pouquinho a mais por conta da rena. E assim foi engranando, foi tomando ali uma proporção maior, só que ainda assim eu tinha muita dificuldade, né? No quarto que eu morava lá com a minha mãe, não tinha luz, tinha uma luz amarelinha no meio do quarto que não iluminava quase nada, então eu não conseguia enxergar o que eu estava fazendo. Não tinha nada, ela colocava na cadeira, na cama dela, essas coisas assim. Só improvisado, tudo improvisado. Era a cama, o guarda-roupa, uma penteadeira dela, a banquetinha e um cabideiro, as coisinhas dela, sabe? As maletinhas dela, tinha essas coisas. Às vezes na cama dela, ou no sofá, ou na cadeira da cozinha, ela puxava no quarto, colocava uma almofadinha deitada, era assim. E eu fazia, sempre tirando foto à noite, de manhã, às vezes elas deitavam na cama, não tinha horário, não tinha tempo ruim, independente do quão ruim estava a situação, pouco material, dava para contar na mão o que eu tinha, pinça, algodão, a rena e olha lá. Mas me decepcionou muito também essa época, porque eu queria fazer, só que era muito nova, mas não necessariamente por ser nova, mas eu não tinha o profissionalismo que eu precisava ter para alcançar outras clientes. Então aquelas clientes que eu atendia de fora, mãe de alguma amiga, amiga da minha mãe, não voltava mais, porque eu não tinha o profissionalismo que eu precisava, né? Eu atendia de qualquer jeito, por ser ali na minha casa eu não me importava muito e fui perdendo essas clientes até quando me deu muita vontade de desistir. Mas eu também atendia a domicílio, né, em Rio das Pedras, na cidade que eu moro hoje. E aí, em um desses atendimentos a domicílio, eu recebi uma oportunidade de trabalhar num salão que essa cliente minha estava montando na garagem da casa dela. Nossa, Gabi,
A Gabi é uma menina assim que ela surpreende muito, sabe? Ela surpreendeu muito, bastante. Ah, filho. Ela teve, graças a Deus, ela teve, né, apoio da avó, assim, meu, em certas partes. Mas ela mereceu, sim. Ela mereceu. Ela aproveitou as oportunidades que ela teve. Eu falo pro Rafa, ela quis, né? Ela correu atrás, né? E aí eu aceitei, foi a primeira grande oportunidade que eu tive e a gente foi trabalhar na casa dela, no salãozinho da garagem. A gente dividia uma cadeira que nem era nova, nem era dela, era usada já. Tinha um espelhinho também, a luz que vinha era a luz da rua, iluminação da rua. A gente tinha uma mesinha da filha dela, aquelas mesas de metal, sabe? Que vende em Cibelar. Mesa de Cibelar, que vem as cadeirinhas. E aí ficava todas as minhas coisinhas em cima, assim. Não tinha nada. Quando ela atendia uma cliente, eu não podia atender. Quando eu atendia, ela também não podia atender, por conta de ser uma cadeira só. E era isso, né? Era uma situação muito difícil também, que desanimava nós duas. Até que eu comecei a perder mais clientes ainda, porque eu comecei a padronizar as sobrancelhas. E o primeiro contato que eu tive com a reconstrução de sobrancelhas foi justamente nessa época, que eu olhava para mim no espelho e não me reconhecia com a sobrancelha fina, com a sobrancelha padronizada. E aí eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso, né? Para trazer de volta o meu natural. E eu comecei a mudar, comecei a fazer estratégias, comecei a deixar crescer e preservar mais os pelos, mas sem nem saber que a reconstrução de sobrancelhas existia, nem se falava nisso. O design de sobrancelha em si era muito novo. E aí eu percebi que eu comecei a perder as clientes porque eu estava fazendo nelas o que eu fazia em mim no início, padronizar, deixar fina. E aí eu percebi que eu precisava tomar alguma atitude. E aí eu comecei passar tudo que eu fazia em mim, todas as estratégias que eu tinha aplicado em mim e que tinha dado resultado na minha sobrancelha nelas. E foi nesse momento que as coisas começaram a melhorar. Porque daí eu já não era só mais uma design numa cidade pequena do interior que fazia a sobrancelha ali de uma forma padronizada, tirava pelos e só isso. Eu comecei a perceber que eu precisava fazer algo diferente para não só fidelizar minhas clientes, mas para mostrar para elas que dava para trazer a naturalidade de volta, que dava para reconstruir, que não precisava ser aquele padrão todas iguais, carimbo de sobrancelhas. E foi nessa virada que tudo começou a melhorar, onde eu comecei a alavancar meus resultados, onde eu comecei a ver que eu conseguia ganhar bem fazendo sobrancelhas, mas que eu precisava me agarrar nos estudos para continuar me aperfeiçoando, para continuar tendo resultados ainda melhores, para continuar me especializando, porque não tem como a gente estacionar, né? É um mercado que muda muito, então eu também precisava mudar, né, a forma de olhar para a sobrancelha em si. Ela entendeu cedo, cara. Entendeu? Ela morava com nós, como eu falei pra você, nós não tinha, graças a Deus nunca faltou nada para nós, mas nós não tínhamos condição boa de dar as coisas que ela queria, às vezes, né? Luxar um pouco, passear, o que ela quisesse, nós tinha o básico para ela. E ela adolescente, ela entendeu cedo que o quê? Que ela poderia fazer acontecer o negócio, entendeu? Então quando ela começou a fazer sobrancelha, já adolescente, ela já alcançou a independência dela dentro de casa primeiro. Por quê? Porque ela não precisava de nós para comprar a roupa dela, ela não precisava de nós para... Tudo ela conquistava através do trabalho dela. Mas isso aí é verdade, a Gabi mesmo, quando ela começou a fazer a sobrancelha, mas nunca mais, ela já não pedia, né? Mas depois que ela fez a sobrancelha, nós viu ela conquistar as coisas dela, entendeu? Desde adolescente mesmo, muito nova. Ela já fazia a sobrancelha, então quando você via, a Gabi já comprou o shampoo dela, já comprou o desodorante, já comprou tudo que ela precisava, você não tinha trabalho com a Gabi. Mas quem que fez isso daí não foi eu, que sou padrasto, não foi a mãe dela, não foi a avó dela, não foi... Isso aí já vem dela, a determinação dela, entendeu? Ela mesmo, por si própria, chegou em nós já, ó, tô fazendo já o curso, entendeu? Ninguém precisou falar pra ela aí, foi a determinação dela, ela fez aí ela foi se aprimorando, fez outro, se profissionalizou, entendeu? Mas tudo através da determinação dela, entendeu? Teve ajuda da avó, incentivou, a mãe, todo mundo incentiva, mas a determinação é dela, ela que conquistou isso aí. E literalmente foi a época que tudo melhorou, né? Que eu consegui fidelizar as clientes, que eu comecei a ter mais profissionalismo
nos meus atendimentos, que eu consegui me diferenciar, me destacar das outras designers da região. E hoje é isso, hoje eu vivo meu propósito, hoje eu me divido em atender minhas clientes, continuar reconstruindo sobrancelhas, transformando olhares e ensinar outras profissionais a abrirem a mente e ver que sobrancelhas não é só tirar um pelinho, envolve muito mais. Além disso, né, a transformação que a gente causa na vida da cliente e a transformação que a gente causa na nossa vida, porque é possível, né? Eu vi a transformação que causou na minha vida e eu vivo para mostrar isso para outras pessoas. E hoje, olhando para como tudo vem ganhando forma, toda a proporção que isso tomou na minha vida, eu vejo que as dificuldades que eu passei, eu precisei de alguma forma passar por aquilo, mas tudo foi pro meu bem, tudo foi pro meu fortalecimento. E é muito gratificante ver que eu consegui passar por isso, que eu não deixei as dificuldades me pararem, porque eu percebi que o meu sonho era maior que as dificuldades. E foi isso que fez com que eu chegasse onde eu cheguei, e eu tenho muito a conquistar ainda. E não posso deixar, ninguém pode deixar nenhuma dificuldade parar ou ser maior do que aquilo que a gente quer. Se a Gabi de 6, 7 anos, que tirava os pelos do Vobem, soubesse que ela iria fazer isso hoje, se alguém contasse para ela que tudo isso seria de fato concretizado, que ela iria ajudar pessoas, que a Gabi, criança, ela sempre teve a vontade de ajudar. Agora eu vou chorar. E hoje ela pode ajudar outras pessoas, fazendo aquilo que ela ama, sem necessariamente fazer uma faculdade e seguir o que todas as amigas queriam que ela fizesse. Bom, maravilhosas, agora vocês já viram um pouco da minha história e eu sou assim como algumas de vocês que estão aqui hoje e que têm a história parecida com a minha. Você que está começando pode estar passando pelas mesmas dificuldades que eu passei no meu início. E você que também já atua na área pode ter passado por essas dificuldades também. E o recado que eu tenho para vocês é: não desista nunca do sonho de vocês. Desistir não é uma opção e não está no nosso vocabulário. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre o método de reconstrução de sobrancelhas, vai estar aparecendo aí para vocês algumas fotos da transformação que essa técnica, que esse método é capaz de causar nas sobrancelhas das clientes e na nossa vida como profissional. Mas agora eu sei que você deve estar pensando o que é esse método, como ele funciona, mas antes de eu te falar sobre o método, eu quero te falar algo muito importante, que é o seguinte: se você ainda não está com um caderninho, uma caneta aí na mão, eu sugiro que você pegue agora para anotar todo o conteúdo que vai ser falado por aqui. E também preparamos uma premiação muito especial através de um sorteio para quem participar das 3 aulas da jornada e enviar lá no meu direct uma foto do resumo dessas 3 aulas. Mas depois eu vou passando mais detalhes sobre essa premiação para vocês, então fiquem atentos. E o prêmio só será revelado na nossa última aula da jornada e o sorteio será feito no domingo através de uma live muito especial de perguntas e respostas lá no meu Instagram. E por lá você também vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre as aulas ao vivo em um encontro comigo. Vocês estão prontas? Então vamos começar o nosso conteúdo de hoje que eu preparei para vocês. Bom, então agora eu preparei um conteúdo para vocês que nada mais é do que a história das sobrancelhas, como é que foi a evolução das sobrancelhas ao decorrer do tempo, né? E como que ela foi mudando e se alterando conforme as décadas. Então, primeiro de tudo, separei aqui lá atrás, década de 20, 30 e 40. Vamos entender um pouquinho melhor? Bom, na década de 20 e 30, era a época lá do cinema mudo, né? Então, o que acontecia?
Tudo isso aqui vocês vão ver que é seguido uma moda, né? Eles seguiam uma moda das famosas e tudo mais. Então, na década de 20 e 30, eles seguiam as famosas da época. E o que era ser famoso na época? Era ser uma atriz do cinema mudo, né? Que era o que tinha na década de 20 e 30. Então, o que era esse cinema mudo? Não tinha falas, né? Então, era gestos, eles se expressavam. E como é que eles se expressavam? As mulheres, né? Principalmente, através das sobrancelhas. Só que ter uma sobrancelha só não passava muita expressão ali, né? Eles não sabiam fazer muitas cenas assim. Então elas raspavam as sobrancelhas e desenhavam conforme as expressões da cena. Então realmente raspavam tudo e iam lá pintando conforme a expressão da cena, né? Então essas foram as sobrancelhas da década de 20 e 30, sempre muito finas, né? E muito expressivas. Então quando era uma cena mais brava, realmente era mais expressivo. Quando era algo mais sereno, realmente sem expressão nenhuma. E aí foi. Chegou em 1940, a década de 40, e ainda assim tinha sobrancelhas finas, porém começou a ser mais arqueada, né, mais arredondada e mais cheinha, né, mais preenchida do que a década de 20 e 30 que elas raspavam. Então a gente parte para a década de 50, 60 e 70. A década de 50 e 70 começou a ficar algo ali mais grosso, mais um acento circunflexo, algo mais arqueado, mais marcado. Enfim, começou a ser algo diferente ali comparado com as décadas anteriores, né? Então foi, né, ficando mais grossa na frente, mais arqueada, mais grossinha nela toda. E aí foi para a década de 70, quando passou a ser fina novamente. Então teve aí por 2 décadas as sobrancelhas mais grossinhas, né, mais expressivas, mais arqueadas, e passaram a ser de fato mais arqueadas, porém a famosa vírgula, né? Então o começo aqui começou a ficar com bastante pelo e mais fininha no final. Ainda a gente vê muita sobrancelha de vírgula por aí. E aí partimos para a década de 80, 90 e 2000. A década de 80 era a época mais que estava ali rock and roll, as mulheres estavam deixando o cabelo mais despojado, então a sobrancelha seguiu essa moda da época. E aí elas deixavam sem fazer mesmo, naturalzona, toda lá, wild toda, enfim. E aí, de um extremo sem fazer real, foi para um extremo ali, que não era nem vírgula, nem um arqueadinho ali, era totalmente um C, né? Ao contrário ali, enfim, né? E aí depois da década de 90, quando muitas senhoras ainda sofrem por conta disso, passou a se usar a sobrancelha um pouquinho mais grossinha, mais quadradinha, mais arqueada. Aí a época da Angelina Jolie, né? Que tinha a sobrancelha mais curtinha, mais arqueada. E aí o que aconteceu? A partir de 2010, mais ou menos, começaram os estudos do visagismo, do olhar, do embelezamento do olhar e tudo mais, e começaram a perceber que tudo isso aqui não devia ter acontecido, né? Não devia ter seguido uma moda. E sim, existia um estudo que comprovava que cada rosto tinha um traço, cada rosto tinha uma estrutura de sobrancelha, enfim, começaram-se a aprofundar nos estudos que mostrava que as sobrancelhas eram diferentes uma das outras. E aí, até 2009 tinha muita moda ainda, muito padrão, e a partir de 2019 e 2020, a sobrancelha natural, o natural de cada pessoa, começou a ganhar mais força, né? Então já não se tinha mais moda, não se seguia mais um padrão. As pessoas começaram a valorizar mais o olhar natural, a sobrancelha natural de cada cliente. Então essa foi a história das sobrancelhas, resumidamente, para vocês entenderem como teve alterações e o que acontece. Hoje muitas mulheres vêm sofrendo, né, as consequências das sobrancelhas tiradas, erradas no passado. Nem é tanto tempo assim, mas ali em meados de 2010 até 2019. Como vocês podem observar agora nesse gráfico, de 2004 para cá, subiu muito a procura da reconstrução de sobrancelhas, né? Em 2004 em diante era quando as pessoas nem sabiam realmente o que era reconstrução, mas que elas estavam ali procurando
uma maneira de arrumar, né, a sobrancelha. Então subiu muito de alguns anos para cá a procura pela reconstrução de sobrancelhas, e isso é comprovado através da pesquisa aqui no site do Google. Então a procura pela reconstrução vem crescendo por conta que as mulheres estão ali colhendo os frutos das aventuras que foram causadas nas sobrancelhas, pelos padrões que foram feitos ali, as modas que foram seguidas. E no caso, o que seria a reconstrução, Gabi? A reconstrução seria recuperar, reconstruir uma sobrancelha que em algum momento da vida foi prejudicada, afinada, danificada, tirou demais ali em alguma parte, que antes era grossa, mas que por algum motivo passou a ser fina e não preserva o olhar, não valoriza o olhar, não tem a estrutura natural da sobrancelha. Então a reconstrução nada mais é do que trazer a sobrancelha natural, o formato, a estrutura natural de cada pessoa, lembrando que cada pessoa tem uma estrutura diferente, e valorizar ainda mais, deixar ainda mais bonita, independente aí de como é a sobrancelha de cada uma. E hoje as mulheres percebem o quanto é importante ter uma especialista para cuidar da sobrancelha delas, porque antes uma tirava da outra, uma tirava em casa, tirava ali hora que ia fazer o cabelo, enfim, não tinha tanta importância, não era tão falado que precisava-se de uma profissional especificamente para isso, né? E elas conseguem ver hoje a importância de ter uma profissional que cuide das sobrancelhas e principalmente que saiba trazer o natural, reconstruir os fios. E agora, como vocês estão vendo aí, um print de uma notícia que realmente mostra o quanto que elas estão vendo a importância de ter uma especialista ali que faça a sobrancelha, de ter as sobrancelhas naturais, que o padrão realmente não existe mais. Então, outro ponto que é muito importante a gente lembrar é a questão da pandemia que a gente está sofrendo mundialmente. Por quê, Gabi? Porque muitas pessoas que nem se davam conta que precisavam fazer a sobrancelha, que não olhavam no espelho e destacavam a sobrancelha ali, depois que passaram a usar as máscaras, qual que é o objeto que se destaca? Né? Qual que é a coisa que fica ali se destacando? As sobrancelhas, né? Então até as pessoas que nem se importavam passaram a se importar. E um outro ponto é que as pessoas que tiveram, elas têm notado uma queda excessiva dos fios, né? O pelo da sobrancelha, o cabelo. Então depois da infecção tem caído muito, porque o corpo ele tá buscando repor ali tudo que foi perdido durante esse tempo. E aí, qual que são as primeiras coisas atingidas? O cabelo, a sobrancelha, os pelos. Então, as mulheres têm percebido a importância de tratar, de cuidar, de levar vitaminas, nutrientes, de fortalecer esses fios para poder recuperar. E a reconstrução entrou muito nisso, por conta dessa questão de que nem as pessoas que se importavam para a sobrancelha passaram a ver, de 2 anos para cá, o quanto elas realmente são importantes, tanto na nossa expressão, quanto na nossa fisionomia e no nosso dia a dia. E hoje as clientes realmente caíram por si, que a reconstrução acaba sendo a melhor opção, devido a tudo isso que a gente falou por aqui. Como vocês estão vendo, prints de clientes que já não querem nem mais fazer o design padronizado, nem tirar só o pelinho, enfim, padronizar mesmo. Elas buscam a reconstrução, elas querem trazer o natural delas de volta, porque elas caíram por si. Elas viram a importância de manter o natural, de preservar o natural, tanto para a questão estética, por quê? Porque fica muito mais harmônico, ela se olha para o espelho e vê aquilo que é dela e muito mais bonito, porque esse é o nosso trabalho. Além da saúde dos fios, é deixar esteticamente bonita a sobrancelha delas. Então, diferente de tudo que a gente viu aqui até agora, a reconstrução de sobrancelhas não é uma moda ou não é algo passageiro, porque visa trazer aquilo que já é de cada cliente. Então, não é algo que vá passar com o tempo. Definitivamente não é uma moda. Então tem se tornado um procedimento revolucionário, e aí tá a oportunidade que a gente tem de transformar a vida das clientes através das nossas mãos, literalmente, e transformar a nossa vida profissional. Bom, então se você quer transformar a vida das suas clientes e transformar a sua vida profissional, existe um segredo.
O conhecimento é o segredo, pois é o conhecimento que ele vai te guiar nos seus atendimentos, vai ajudar a identificar a sobrancelha de cada cliente, vai te ajudar a entender o que fazer em cada situação, a entender a estrutura de cada rostinho de cliente. É o conhecimento que vai te ajudar a como se posicionar, como atrair mais clientes, como fidelizá-las às suas clientes. O conhecimento vai fazer com que você faça o design da forma correta e que você use os produtos corretos acima de tudo, né? Saiba identificar quais produtos usar, para quais situações usar. Então, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, pequenos passos na direção certa são mais eficientes do que correr na direção errada, concorda? Bom, então agora vocês já viram a grande oportunidade que é trabalhar com a reconstrução de sobrancelhas. Na próxima aula eu vou te falar como que você também pode faturar de 2 a 6 mil reais em 30 dias com a reconstrução de sobrancelhas, de uma forma leve, descomplicada e o melhor, atendendo e fidelizando as suas clientes. Bom, e se você quer concorrer à premiação que eu mencionei nessa aula e que eu tenho certeza que se você ganhar, mudará a sua vida profissional, não se esqueça de enviar uma foto do seu resumo da aula 1 lá no direct do meu Instagram para eu validar como primeira atividade concluída. E tem mais, posta lá nos stories do seu Instagram e coloca #JornadaDS que eu vou repostar todas vocês. Então, se você quiser aproveitar e me mandar lá no direct o que você está achando da primeira aula da jornada, fique à vontade, será um prazer saber o que vocês estão achando. E qualquer dúvida, qualquer observação que vocês queiram me mandar, deixa aqui nos comentários que eu vou olhar tudinho. Bom, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da primeira aula e quero amanhã todas as comprometidas comigo. Um big beijo e eu te vejo na próxima aula da Jornada Designer de Sucesso. Até!